Glória a Deus, amém, irmãos? Então abra a sua Bíblia, a palavra do Senhor, é um evangelho muito conhecido, que é Lucas capítulo 2, um dos evangelhos que cita a respeito, que fala a respeito do nascimento de Cristo. Lucas capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura dos versos 8 a 14. Mas antes de lermos esse texto, quero fazer um breve comentário antes da leitura, para que você faça essa leitura já com bastante atenção no que você está lendo. Recentemente eu recebi de uma querida irmã uma pergunta muito interessante, que ela recebeu de uma amiga e ela repassou essa pergunta para mim. A pergunta era: se não existe uma data revelada nas Escrituras, uma data como o RG, né? Nasceu no dia tal, do mês tal e do ano tal, por que nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro? Essa foi a pergunta que me fizeram. Uma querida irmã me repassou essa pergunta. E a resposta é muito simples. Não existe de fato um registro do dia e do mês que Jesus nasceu. E muito provavelmente nem foi em dezembro. Mas nós comemoramos 25 de dezembro, nós celebramos como um símbolo, não é? Essa comemoração é um símbolo do nascimento do Filho de Deus, de uma promessa que foi feita há mais de 4.000 anos atrás. Então nós celebramos o Natal para nos lembrar de um Deus soberano, de um Deus fiel que cumpriu a sua promessa de que nasceria o Salvador. Assim como nós celebramos a Páscoa, assim como nós celebramos, esse momento de nos lembrar a salvação que temos em Cristo Jesus. Também celebramos o Natal. Obviamente ele não nasceu no dia 25 de dezembro, é uma data simbólica, uma data que foi escolhida, para celebrarmos o nascimento do Salvador. Uma data também que é muito confundida, muito deturpada e muito distorcida. E antes de lermos, eu quero fazer um outro comentário. Milhões de pessoas estão mundo afora no dia 25 de dezembro, depois de amanhã, celebrando um Jesus histórico. Nós não celebramos o nascimento de um Jesus histórico apenas. Nós celebramos o nascimento do Jesus que nasceu num dia específico da história humana, que dividiu a história humana, mas muito mais que o Jesus histórico, aquele que nasceu naquela data, seja ela qual for. Nós celebramos o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Então nós celebramos o Natal com essa consciência. Não é um nascimento, um fato histórico apenas. É um fato que dividiu a história humana, mas muito mais que um fato histórico, uma pessoa real, uma pessoa que nasceu, é o Salvador encarnado, é o Filho do Deus Todo-Poderoso que nasceu em meio aos homens, que se fez carne e que cumpriu as profecias que haviam sido estabelecidas há mais de 4.000 anos atrás. E é por isso que nós celebramos o Natal, independente da data, já que a data 25 de dezembro é mundial, é uma data simbólica, nós comemoramos, nós celebramos o Jesus, o Salvador, o Senhor das nossas vidas. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Natal não é presente, Natal não é Papai Noel, e as luzes, as falsas luzes do Natal não pode confundir a luz que ilumina o mundo, e essa luz é Jesus Cristo. Nós precisamos ter consciência dessa revelação, deste fato histórico, desta verdade sobrenatural e ensinar essa verdade aos nossos filhos, para que eles comemorem com consciência, ainda que ganhem presentes, ainda que deem presentes. Não tem nenhum problema em dar e ganhar presente. O problema é quando a nossa consciência é ofuscada pelas falsas luzes do Natal. Este é o problema. Assim como a Páscoa não pode ser ofuscada, o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém, meus queridos? Então, diante desses comentários importantíssimos, vamos fazer a leitura de Lucas 2, que registra aí esse fato histórico, esse fato prometido, de 8 a 14. Eu lerei os pares, a igreja assentada como está, a uma só voz, os ímpares. Vamos iniciar Lucas 2, de 8 a 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos
e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém, irmãos? Reconhecer aqui nesse trecho que nós lemos algumas partes das canções que nós cantamos, não é? E naquele momento, imediatamente, um coral de anjos surge e glorifica ao Senhor. Por isso nós louvamos, nós glorificamos ao nosso Deus, porque Ele é o único que é digno de toda adoração. Ele é o único que é digno de todo o nosso louvor, não é? E os anjos, então, surgem ali ao lado daquele anjo e glorifica, glória a Deus, nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Peça ao Espírito de Deus que ilumine o seu entendimento. Peça ao Espírito de Deus que te faça ver e enxergar o Natal de uma forma mais profunda, de uma forma que mexa mais contigo, que fale mais calorosamente ao seu coração. Peça ao Espírito Santo que o Natal não seja apenas na sua vida um momento comercial, como muitos pressupõem, mas que seja de fato uma celebração de uma pessoa que ama o Salvador. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra é bendita, a tua palavra é a verdade revelada, e a tua palavra, ó Pai, é o compromisso que o Senhor tem conosco, e nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome por isso. Agora, ó Pai, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ó Pai, que o Senhor nos tome em tuas mãos santas e poderosas, e que a tua palavra penetre fundo em nossos corações, para que possamos sair daqui mais convencidos do teu chamado, mais entusiasmados e alegres no Senhor, mais contentes no Senhor, e que possamos perceber, ó Pai, estas verdades reveladas na tua palavra, de uma forma inteiramente nova, de uma forma inteiramente impactante sobre as nossas vidas. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O ano passou muito rápido, nós já estamos aí, depois de amanhã, celebrando o Natal, em breve fazendo o culto da virada. Muito rápido, não é? Se a gente bobear, o ano vira e a gente não faz metade do que a gente gostaria de fazer. Então, em breve, nós já estaremos celebrando a passagem de ano. Quem ainda não deu o nome para a ceia, dê o seu nome hoje sem falta. Se puder fazer o acerto, faça hoje. Mas não deixe para a última hora, porque nós precisamos nos organizar. Então, faça a sua inscrição, se possível já efetue ali o pagamento também. Mas que nós precisamos estar completando a nossa lista de participação o quanto antes. Amém, irmãos? Porque tudo passa muito rápido e uma semana é pouco. Então não espere para o último domingo do mês. Meus queridos, nós lemos aqui esse texto e precisamos compreender algumas coisas à luz do contexto histórico. Não é? É um texto muito antigo, um texto muito conhecido, mas eu pergunto, será mesmo que esse fato histórico, o nascimento de Cristo, está claro na sua cabeça? Ou a sua cabeça está cheia de ideias distorcidas por filmes, novelas e desenhos animados? De repente é o caso. De repente tem gente achando que José, por exemplo, foi um péssimo marido porque arrastou a esposa grávida para aquela cidade. Eu já ouvi isso. Mas como é que o José faz isso com Maria? Leva ela para aquela cidade grávida, prestes a ganhar o neném. Tem gente que pensa assim, né? Que eles chegaram lá, prestes de Jesus nascer. Tem filmes que colocam a cena, eles batendo de porta em porta nas hospedarias, desesperados porque a bolsa já tinha rompido. Não é? Já estava para ganhar o neném. Mas é isso que a Bíblia revela de fato? O que de fato estava acontecendo? Por que José levou Maria com ele? Você saberia responder biblicamente, dentro do contexto histórico, a essa pergunta simples? Por que José levou Maria? Por que ele não deixou na casa de um parente? Por que ao chegar
em Belém, não encontrando nenhum quarto na hospedaria, ele levou Maria para a casa da prima Isabel, que era uma região próxima. Por quê? Você sabe responder? Só balança a cabeça quem sabe assim. O filme não mostra isso, né? Estudando a Bíblia a gente entende. Aí a pessoa se enche de filme, de novela, de desenho e acha que sabe a Bíblia. Aí enche de um monte de fantasia, um monte de distorção, um monte de dramatização, que vai pervertendo o fato histórico, aquilo que a Bíblia de fato revela. Então, o contexto histórico, por exemplo, no contexto social do povo judeu, a faixa de idade para uma mulher se casar, sabe qual era? Maria deveria ter de 13 a 16 anos, nesse momento em que ela estava desposada de José. 13 a 16. Muito novinha, não é? E José era muito mais velho do que ela. Esse era o contexto social do povo judeu. Os pais arranjavam um casamento, filhas novinhas, com homens judeus. Ele fazia o noivado, nós vemos no escrito bíblico, né? E quando ele recebe Maria por noiva, passa um certo tempo até o casamento, e ali ele vai trabalhar, conseguir o dote de sua esposa, e nesse período de noivado, ela aparece grávida por obra do Espírito Santo. Nós temos textos que nos revelam essas verdades, não é? E se você voltar à página de sua Bíblia, olha que coisa curiosa. Capítulo 2, versos 3 e 4. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Esse recenseamento que estava acontecendo, não era um recenseamento obrigatório para toda a família ir. Bastava o chefe da casa ir, fazer o seu cadastro. Isso aqui é o IPTU da época, viu, irmãos? Você não entendeu o que era isso aqui? Isso aqui era para o IPTU. Ou seja, como estava mudando de governo naquela região, de mãos, né? Estava mudando de governo naquela região, eles faziam um recenseamento para cobrar impostos. Ou seja, a prefeitura estava promovendo o recenseamento para os chefes de família irem lá fazerem o seu cadastro para pagar o IPTU. Você já viveu isso? Não é? Era exatamente isso aqui, em outras palavras. O recenseamento era para isso, para atualizar os dados cadastrais daqueles que pagavam impostos. Olha que coisa bacana. Já existia IPTU naquela época. Não é? Ninguém sabia disso, né? Você pagou IPTU esse ano em Contagem? Você não precisou de ir lá fazer o recenseamento, né? Já veio na sua casa, modernizou. Mas aí por que ele leva Maria então, se ela não era obrigada a ir? Dentro do contexto social, tem uma resposta muito lógica. O que é mais seguro, ela ficar em casa ou ir montadinha no lombo do jumento, grávida? O que é mais seguro para Maria? Ficar em casa, né? Mas será que é mesmo? Nazaré era uma cidade pequena de mais ou menos uns 500 habitantes. Os familiares estavam em Nazaré. O que aconteceria se um dos familiares visse Maria de barriga? Entendeu por que Maria foi com ele? Se um dos familiares pega Maria com aquele barrigão, mas você já casou grávida? Pedra na Maria. Ela ia ser apedrejada. Por isso José leva Maria consigo. Ele não deixa em casa de parente, não deixa em sua casa, ele leva com ele. Era mais seguro ela estar com ele do que debaixo dos olhos dos familiares. Porque até que José explicasse que Maria estava grávida do Espírito Santo, até que alguém resolvesse acreditar, ela já tinha tomado um monte de pedrada. Por isso, contexto histórico. Aí tem pessoas que não conheceram o contexto social, o contexto histórico, falam, mas José era muito machista, muito mau. Fez Maria se submeter a tudo isso. Aí chega grávida, prestes a ganhar o neném, e tem que ir para uma estrebaria. Ela não chegou na cidade de Belém, prestes a ganhar Jesus. Olha o que diz o verso 6, no capítulo 2. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Não foi assim chegar e ganhar Jesus nascer. Não, eles chegaram, se instalaram. Não havia lugar para hospedar, porque a cidade estava cheia por causa do recenseamento.
Ou seja, muitos chegaram antes, ocuparam os quartos nas estalagens, nas hospedarias. E naquela época era muito comum, quando não havia quarto, as pessoas ocuparem o quê? As estrebarias. Não era nada extraordinário, nada anormal. Naquela época as coisas eram muito simples. Não havia hotéis como há hoje, não havia quartos como há hoje. Ou seja, eram quartos comunitários, hotéis muito simples, né? E não havendo espaço, muitos ficavam nas estrebarias, que eram anexos à hospedaria, onde se colocava o jumento, o cavalo, o camelo, estrebaria. Não tinha Ferrari, né? De Nazaré a Belém eram 130 quilômetros. Se tivesse um carro, 2 horas fazia o percurso, mas a pé, a esposa grávida no lombo do jumentinho, mais ou menos uns 5 dias de viagem. Percebe a situação? Então chega lá, a cidade está cheia. Pessoas que já chegaram, já se hospedaram, não tem lugar. Vou para a estrebaria e vou ficar ali. E ali ficou algum tempo, viu, irmãos? Não foi só naquela noite, não. Ficou um tempo na estrebaria. Eles chegam e se instalam na estrebaria. Manjedoura era uma peça de pedra. Manjedoura vem de manjar, onde eles colocavam a comida para os animais comerem. Coloca lá o milho, o resto, batata, o que for. E o cavalo vai lá, o animal vai lá e come naquela manjedoura. Quem já foi para a roça já viu alguma coisa parecida com isso, onde as vacas comem, né? O milho e tudo mais. Então a manjedoura era uma coisa de pedra, um fundo. Provavelmente Maria forrou aquilo com palha, depois que Jesus nasceu, e deitou a criança naquele lugar, forrado de palha e outras coisas, né? Isso era uma manjedoura. Então eles estavam ali, né? Hospedados naquela estrebaria, que era o anexo de uma hospedaria. E como diz o texto, no verso 6, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. Então, meus queridos, são coisas que filmes não mostram, filmes não falam, novelas não falam, eles dramatizam. E essa dramatização que entra na nossa cabeça, não é? A gente pensa em Natal, pensa em um presépio como? Né? Jesus nascendo, os magos ali aos pés, os animais, ou uma gruta. Tudo acontecendo assim, a toque de caixa, tudo debaixo daquela pressão, a bolsa estourou, já está nascendo, não tem onde ficar, vão para a estrebaria. Não era assim. Eles chegaram, ficaram um tempo, Jesus nasceu. O texto mostra que eles permaneceram em Nazaré por um bom tempo. Eles não voltaram, permaneceram em Belém por um bom tempo. Não voltaram imediatamente, nem voltaram para Nazaré. Dali já foram para outro lugar. Então, por isso, ele não deixou Maria com a família, não deixou Maria em casa. O contexto social exigia que ele tivesse cuidado. Se um familiar visse Maria grávida, fora do tempo, na ótica humana, ela provavelmente seria apedrejada, ambos seriam destratados, né? Como quem tivesse desonrado os pais, as famílias. Eles não procuraram por familiares próximos a Nazaré, pelo mesmo motivo, optaram por ficar na estrebaria até que se desocupassem quartos, lugares para eles ficarem devidamente acomodados. Então por isso ele leva ela consigo e eles passam ali um tempo depois do nascimento de Jesus Cristo. Mateus 2:2 diz algo interessante. Só desmistificando, né, as coisas que filmes e novelas colocam em nossas cabeças. Olha o que Mateus 2:2 diz para nós. A ideia que se tem não é que os magos, que não eram reis, e as pessoas falam reis magos, não sei tirando de onde, porque a Bíblia fala que eram magos. A Bíblia não cita a quantidade, mas que eram magos, estudiosos, pessoas conhecedoras de astronomia, de profecias e coisas do tipo. Olha o que diz Mateus 2, verso 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Isso no versículo 2. Aí depois disso no verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Aqui são os magos. Entrando na casa, viram o menino com sua mãe. Ele não estava na estrebaria? Numa manjedoura?
Como é que ele está agora numa casa? Quem não conhece o contexto histórico vai falar que tem contradição entre Mateus e Lucas, mas não tem. Como eu disse, eles chegaram, Jesus nasceu, ficaram um tempo, a cidade esvazia, eles alugam um quarto e aí estão em um quarto. Eles ficaram um tempo em Nazaré. Olha o verso 16 em Mateus 2. Olha que coisa interessante. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de quantos anos? 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. 2 anos. Os magos viram a luz no Oriente e viajaram. Não tinha uma Ferrari, lombo de camelo, de cavalo ou qualquer outro bicho. A estrela do Oriente nasceu quando Jesus apareceu quando Jesus nasceu. Eles levavam mais ou menos 2 anos para chegar até onde Jesus estava. Não foi no mesmo dia do nascimento, não foi na mesma noite. E muitas vezes nós temos essa ideia de que eles chegaram no dia do nascimento por causa de filmes, de novelas, de desenhos. Contexto histórico. Olha outra coisa interessante que nós encontramos no texto da palavra de Deus. Lá em Lucas, voltemos para Lucas. Olha o verso 21 de Lucas 2. Para a gente perceber que eles permaneceram um tempo em Nazaré. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Ou seja, eles permaneceram naquele lugar até o 8º dia, no dia no qual ele seria circuncidado. E mais, verso 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Sabe quantos dias eram exigidos para purificação depois do nascimento de uma criança? 40 dias. Eles não ficaram esse tempo todo numa manjedoura. Por isso que os reis magos os encontraram em um quarto. A intenção de José era fixar a morada naquele lugar, não voltar para Nazaré, por causa do mesmo problema. Se ele chega em Nazaré com a criança, recém-casado, os familiares, uai, como é que é isso aí? Ia dar maior problemão com os familiares, não é? Mesma coisa. Então a intenção era permanecer em Nazaré. No entanto, passado esse longo período, quando Herodes descobre que já havia mais ou menos 2 anos que o Salvador havia nascido, o que ele manda fazer? Mata as crianças até 2 anos. Porque foi essa data que os magos deram para ele. Os magos viram a luz no Oriente, a estrela, checaram as profecias, viajaram, encontraram Jesus. Falaram, não vão voltar para Herodes não, que esse camarada vai aprontar. Mas eles haviam anunciado para Herodes, já tem mais ou menos uns 2 anos que o Salvador nasceu. Nós viemos aqui prestar louvor a ele, trazer presentes para o Salvador, ou para o rei, não é? Percebe? A Bíblia registra os fatos, nós precisamos ler, entender, porque a dramatização de filmes, desenhos e novelas, muitas vezes, ofusca até o nosso entendimento. Aí alguém questiona, mas Mateus fala um quarto, Lucas fala uma manjedoura, como é que tem contradição na Bíblia? Aí nós não conhecemos os fatos históricos, a gente fica assim, não é que é mesmo? Mateus bobeou aqui, ou um dos dois errou. Não, tem nada de errado. Passou-se um período, e um período longo. Então José só sai daquela região quando o anjo traz para ele a revelação do perigo. Aí ele sai daquela região. Mas voltando aqui, meus queridos, diante dessa introdução, dessa avaliação de fatos históricos, de contexto social, nós podemos e devemos meditar aqui nos versos 9 a 14, sobre o nascimento de Jesus. O que nós vemos aqui nesses versículos, ainda nós vemos nos dias de hoje. O que diz aí no versículo 9 de Lucas 2? E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Isso o anjo aparece para os pastores de ovelhas. Eles estavam ali guardando o rebanho. Então, na noite do nascimento de Cristo, o anjo aparece e anuncia, né? O que é natural, o que é humano de se fazer.
Porque diante de um fato extraordinário, sobrenatural, é muito comum ficarmos com medo, ficarmos receosos. Aí aparece um anjo, no meio da noite. É muito normal temer, ficar com medo. Mas nos dias de hoje, muitos ainda são tomados de grande temor em relação a Jesus Cristo, em relação a esse fato histórico, o nascimento do Messias. Muitos ainda são tomados, ou que não seja de muito temor, mas de muito preconceito, de muita dúvida. E o anjo anuncia no verso 10, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo. Você conhece pessoas que só acreditam num Jesus histórico e rejeitam Jesus Salvador? Você conhece pessoas que aceitam a comemoração do Natal, mas ignoram totalmente o sentido do Natal? Você conhece pessoas assim? Que estão totalmente alheias, cheias de preconceitos, dizendo que papel aceita qualquer coisa, que isso é uma grande mentira, que isso é um golpe comercial. Ou pessoas que têm medo de se aproximar da igreja e ter que abrir mão do seu estilo de vida. Você conhece pessoas assim? Não vou para a igreja não, só tem que mudar muito a minha vida. Eu tenho conhecido que brincava comigo assim, dizia assim para mim em tom de brincadeira: eu vou ser um crente daquela igreja, a igreja dos últimos dias. Só no finalzinho que eu vou para a igreja. Eu quero curtir minha vida. Conhece pessoas que têm uma mentalidade assim? Pessoas que não querem abrir mão do seu estilo de vida, que não querem mudanças na sua vida acomodada, na sua vida regrada de prazeres, de vaidades. Porque aproximar de Jesus gera custo. Aproximar de Jesus traz medo, traz insegurança. E agora? Tem que abrir mão de tanta coisa? Eu conheço pessoas assim, que não abrem mão da tradição religiosa, que não abrem mão do que a família pensa, que não abrem mão das suas vaidades, dos seus vícios e que não querem se aproximar de Jesus Cristo. Alguns tomados de medo e insegurança, o que vai ser de mim? Alguns tomados de preconceitos e aversões ao cristianismo por causa dos erros do passado. Mas o anjo diz: eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria. Meu querido e minha querida, seja um anjo de Deus na vida dessas pessoas que não conhecem a Cristo, que têm medo de se aproximar de Cristo, que têm uma série de preconceitos a respeito de quem é Jesus Cristo, ou que têm uma série de ideias fantasiosas a respeito do Natal. Seja um anjo de Deus e anuncie para essas pessoas a boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Então nós precisamos ver um texto como esse e trazer para nós. Hoje, quem fará esse papel de anunciar este nascimento sou eu, é você, somos nós. Não são outras pessoas, é a igreja do Senhor. Quantas pessoas você conhece que ainda estão com os olhos ofuscados pelas falsas luzes do Natal? Quantas pessoas você conhece que ainda são enganadas pelo mover comercial que está por trás do tema Natal? Seja um anjo do Senhor na vida dessas pessoas. Anuncie essa boa nova de grande alegria. E nós precisamos anunciá-la. Por isso celebramos o Natal, por isso comemoramos, porque reconhecemos a majestade de Senhor Jesus e o adoramos, bendizemos o nome dele. Ele não pediu para nós comemorarmos o seu nascimento. Nós comemoramos porque nós o amamos. Nós comemoramos para nos lembrar desse cumprimento de uma promessa grandiosa e que deve nos lembrar também do nosso compromisso de anunciar o nascimento do Salvador, a boa nova de grande alegria que chegou ao mundo, o nascimento de Jesus. Amém, irmãos? Nós precisamos pensar nessas coisas, por isso celebramos o Natal. Não há na Bíblia, em lugar nenhum, uma ordem para isso. Mas comemoramos o aniversário do Salvador porque o amamos. Alguém aqui pede para fazer festa de aniversário para si mesmo? Eu nunca vi.
não é? A gente comemora o aniversário de um ente querido porque nós amamos esse ente querido, não é? Ah, está fazendo aniversário, vamos celebrar. Jesus é a mesma coisa. A Sarinha pede. Ai, ai. Eu nunca vi ninguém pedir, comemora o meu aniversário. Não, nós comemoramos porque amamos. Então tem certas perguntas, especulações, que são perguntas tolas. Vocês comemoram o Natal por quê? Se não tem uma data certa, por que eu uso 25 de dezembro? É uma data simbólica. Por que vocês cantam? Nós cantamos porque o amamos. Simples assim. É uma resposta de corações gratos, de corações que amam, de corações que reconhecem um fato histórico, sobrenatural e definitivo na história da humanidade. Amém, irmãos? Então, terça-feira, celebro o Natal com essa consciência. Eu não estou simplesmente cultuando um Papai Noel, desembrulhando um presente. Não, estou celebrando o nascimento do meu Salvador. E quando a gente chama pessoas para celebrar com a gente, é para anunciar essa boa nova de grande alegria. Por isso nós devemos e podemos comemorar com entendimento, não é? E não regados de ideias dramáticas e distorcidas, mas com entendimento que a própria palavra traz para nós. E o Salvador, essa grande nova de alegria, essa grande alegria que o Senhor traz para nós porque o Salvador, o Messias prometido, nasceu. Gênesis 3,15 já havia anunciado a promessa de que um descendente da mulher nasceria e esmagaria a cabeça da serpente. Quem é esse descendente? Jesus. Quem é a serpente? O diabo. Então o Salvador, o Messias prometido lá em Gênesis 3,15, está se cumprindo aqui em Lucas 2, milhares de anos depois. Promessas cumpridas. Isso traz para mim e para você uma certeza. Qual é a certeza? Deus é fiel. Deus cumpre as suas promessas. Então, quando nós celebramos o Natal, nós estamos, em outras palavras, dizendo: o meu Deus é soberano e o meu Deus é fiel. Uma promessa milenar foi cumprida, assim como tantas outras. Então o Natal é um reflexo da fidelidade de Deus por mim e por você, porque Ele te amou, me amou, nos amou de tal maneira. Olha que coisa linda. Olha o que diz Efésios 2,14. Efésios 2,14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Jesus é a paz. O nascimento de Jesus simboliza a paz entre o homem e Deus, porque havia uma parede de inimizade entre nós. Jesus Cristo quebra essa barreira de inimizade, quebra um conflito que havia entre nós e Deus, que o homem havia sido expulso do paraíso por desobediência. Jesus nasce trazendo essa luz e carregando consigo a paz. E é por isso, meus queridos, que nós devemos comemorar o nascimento do Salvador. Não é só um fato que traz alegria, mas é um fato que traz paz entre nós e Deus. Você não precisa temer a Deus, porque Ele é justo e lança no inferno as almas. Nós tememos a Deus por respeito, mas tememos por respeito entendendo que há paz entre nós e Deus, porque Jesus Cristo selou essa paz a nosso favor. O nascimento de Jesus traz essa paz, essa luz em meio aos homens. Verso 11 diz isso, né, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus nos salva desse ambiente de inimizade, desse ambiente de guerra que havia entre nós e Deus. Jesus nos salva do jugo do pecado. Jesus nos salva do jugo de Satanás, da acusação do acusador. Jesus nos salva da nossa própria miséria interior. Esse é o motivo maior de grande alegria que temos. Ele é luz, Ele é paz, Ele é Salvador, meu Salvador. Isso precisa mexer com a gente. Melhor do que qualquer presente que você possa ganhar, é o presente que o Pai deu a você, Jesus, que nasceu há 2000 anos atrás,
mas que principalmente nasceu no seu coração por meio da fé. Amém, irmãos? Por isso nós celebramos o Salvador. Nós não celebramos o menino que nasceu há 2000 anos atrás. Nós celebramos o Salvador que hoje habita no nosso coração. Assim como nasceu naquela manjedoura, em meio a animais, nasceu em nosso coração, que pode ser comparado a uma manjedoura, em meio aos animais da vaidade, da cobiça, da ganância, do nosso pecado. E ele ilumina as nossas trevas interiores. Percebe o paralelo? Que coisa linda! Por isso devemos comemorar o Natal com alegria, com entusiasmo, com consciência. Jesus nasceu há 2000 anos atrás, mas ele vive no meu coração. Ele vive e reina para sempre em mim, comigo. Amém, irmãos? Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Essa é a boa nova de grande alegria. O Salvador nasceu. E o Salvador habita em mim, habita em você. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas. Nós não vamos mais encontrar Jesus envolto em faixas. As pessoas que estão ao seu redor verão o sinal de Cristo na sua vida. A luz de Cristo na sua vida. Esse é o sinal nos dias de hoje, amém, irmãos? Nós somos luz e sal da terra. Nós sinalizamos a presença de Cristo. Por isso as Escrituras nos exortam, nos impelem à santificação contínua. Para que a luz de Cristo continue brilhando e guiando pessoas. Assim como aquela estrela de Belém guiou os magos num período longo, uma jornada longa. A luz de Cristo que habita em você, habita em mim, vai guiar outras pessoas até Cristo. Isso precisa nos motivar, nos alegrar, nos entusiasmar. Não tem nada melhor do que isso, nada mais precioso que isso. E aqui, meus irmãos, eu quero ler aqui o verso 17. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Essa aqui foi a resposta dos pastores de ovelha. Depois daquele fato extraordinário, o anjo aparece, o anjo assusta aquele pessoal, aí fala, calma, não tenham medo, trago uma boa nova de grande alegria, nasceu o Salvador, o Messias prometido, os anjos surgem ali e começam a cantar, não é? Começam a cantar e louvar o Salvador. Nós fizemos isso na cantata do domingo passado, nós fizemos isso nessa noite. Nós cantamos pelo nascimento do Salvador. Mas depois de todos esses fatos maravilhosos, todo esse momento delicioso na presença dos anjos, qual foi a resposta dos pastores? Saíram e divulgaram aquilo que havia acontecido. Meus queridos, isso precisa mexer. O Natal precisa mexer comigo e com você em um outro aspecto também. Eu preciso entender quão urgente é que eu saia e divulgue o nascimento de Cristo, o verdadeiro Natal. Que eu saia e divulgue o nascimento do Messias, o Salvador. Não é que eu saia e propague as mentiras, as distorções e as fantasias que geram em torno de um Natal ofuscado pelos interesses humanos. Não. Eu preciso de ter urgência para propagar o verdadeiro Natal. Nasceu o Salvador. Nasceu o Messias. Esses pastores entenderam a mensagem, aquela boa nova de grande alegria, e saíram a divulgar. E nós também precisamos entender a mensagem do Natal. E não alinharmos, emparelharmos a mensagem do Natal com um bom velhinho, com presentes, com comidas rebuscadas. Pode ter tudo isso, não tem problema nenhum. Mas se faltar Jesus Cristo, aí tem problema. Se eu não anuncio o verdadeiro motivo do Natal, se eu não ensino para os meus filhos o verdadeiro motivo do Natal, se eu não propago essa boa nova de grande alegria, aí tem problema. Aponta para mim que eu não estou entendendo a mensagem do Natal. Eu não estou entendendo essa mensagem. Esta boa nova de grande alegria precisa nos entusiasmar, precisa nos motivar a apresentarmos este Salvador que nasceu, este Salvador que está em mim, que está em nós, para que a luz dele toque outras vidas como nós somos tocados.
Esta é a mensagem principal do nascimento de Cristo. Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho. Ele nasceu, ele cresceu, ele foi rejeitado por muitos, foi espancado, foi crucificado, morreu, ressuscitou e governa sobre tudo e sobre todos, e voltará. Até a sua volta, há tempo para anunciarmos essa grande boa nova de alegria. Até a sua volta. Depois disso, se esgota o tempo de anunciar, o tempo de propagar, o tempo de divulgar. O que nós estamos esperando? O que você está esperando para ser um ganhador de almas? Para ser um anjo na vida de quem está em trevas? Para anunciar a luz de Cristo que habita em você? O que você está esperando? Para fazer desse momento histórico, esse momento extraordinário, sobrenatural, um trampolim evangelístico. Um trampolim para anunciar a nossa fé em Cristo Jesus. E não nos recolhermos simplesmente a comprar presentes e distribuir presentes, mas fazer culto de gratidão, convidar todos os familiares e propagar a boa nova de grande alegria. Percebe? Cada casa ser um campo missionário, uma agência missionária, cada família ser missionários comprometidos a divulgar, assim como esses pastores. Nasceu o Salvador, eis que a luz brilha, eis que o Messias é chegado. Todos nós precisamos ser esses mensageiros. Então, para encerrar, meus queridos, quero concluir com 3 verdades que não podem faltar jamais em nosso Natal, na celebração do Natal, e você precisa se lembrar disso. Quando celebrarmos o Natal, lembre-se dessas 3 verdades. O nosso Deus é um Deus fiel, que cumpre suas promessas. O Natal é o cumprimento de uma promessa milenar. O nosso Deus é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Cumpriu essa, cumpriu muitas outras e continuará cumprindo as suas promessas. Amém, igreja? Nosso Deus é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Ao celebrar o Natal na terça-feira, uma garfada de arroz, uma garfada de um frango assado, ou um presente desembrulhado, lembre-se disso. O seu Deus é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Não se acomode. Faça a obra do Senhor. Segunda verdade. Jesus nasceu porque você é amado por Deus. Amém, irmãos? Jesus nasceu por isso, porque Deus nos amou de tal maneira. E Jesus não nasceu por acaso. Nasceu por uma obra de amor do Deus Pai. Por isso ele nasceu. E se você está aqui nessa noite, se você crê na mensagem do Evangelho, você foi alvo do amor de Deus. Olha que coisa interessante. Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Você que recebe a mensagem do Natal e acolhe essa mensagem no seu coração, você é um desses a quem ele quer bem. Você é um desses a quem Deus amou. Por isso Jesus nasceu, por mim e por você. Terceira verdade. Quando você estiver ali celebrando o Natal, ou quando nós falarmos de Natal, de nascimento de Cristo, lembre-se dessa terceira verdade. É urgente que você anuncie o nascimento do Salvador. Quão urgente é a nossa missão de proclamar o verdadeiro Natal. Quão urgente é. Enquanto as pessoas estão sendo enganadas por falsos mestres, por falsas luzes, por falsos presentes, eu e você não podemos acomodar e nos acostumarmos com a mensagem do Evangelho e não fazer nada com ela. Nós precisamos anunciar. O Salvador nasceu. O Messias é chegado. Nós precisamos anunciar e fazer o papel desses pastores de ovelha que saíram imediatamente a anunciar o nascimento do Salvador. Então guarde essas 3 verdades no seu coração. Não permita e não se acomode com a história do Natal que o mundo conta, mas tenha claro em sua consciência a revelação do Natal que as Escrituras trazem para nós. E que a luz de Cristo brilhe em você e através de você. E isto é sinal para aqueles que creem. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez?